Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar prosseguimento à nossa videoaula, segunda parte, da página 42 até a página 45. Continuando analisando Atos capítulo 2, versículo 47. Vamos pegar aquela passagem que diz assim: louvando a Deus e caindo nas graças de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, irmãos, a igreja ela explodiu de uma forma muito rápida em Israel, principalmente em Jerusalém. Após aquele dia de Pentecoste, quando 3.000 almas entregaram a vida a Cristo, com a pregação do apóstolo Pedro, a igreja não parou de crescer desde aquele momento. Ela continuou crescendo e existe um motivo pelo qual a igreja ela se expandiu de uma forma tão forte, tão poderosa em Israel, porque tanta gente se convertia. Aqui diz que a igreja caía nas graças de todo o povo, ou seja, toda a sociedade, quase todo mundo, né? Vamos falar assim, a maioria do povo nutria uma admiração, respeito e uma simpatia muito grande pela igreja. E isso tinha um motivo, irmãos, isso tinha várias razões. O motivo principal é aquilo que a gente estudou na aula anterior, a koinonia, a comunhão. Eles viviam o amor e praticavam o amor, que é o maior de todos os mandamentos, ensino de Jesus, que o maior de todos os mandamentos é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Disto resume-se toda a lei e os profetas. Eles estavam vivendo isso de uma forma intensa, né? Então era uma comunidade que vivenciava a fé, eles viviam a fé de uma forma muito prática e eles tinham compromisso com a palavra de Deus. Segundo, eles se diferenciavam de todo o legalismo judaico, todo aquele cerimonialismo, aquela religião pautada na cerimônia, nos rituais, todo aquela religião que excluía os pecadores, as prostitutas, os publicanos, os gentios, os leprosos, as mulheres com fluxo de sangue. Ou seja, o judaísmo, por causa dos seus preceitos cerimoniais, por causa da lei de Moisés, excluía todas essas pessoas da vida religiosa. E o cristianismo não, os cristãos eles acolhiam os leprosos, oravam pelos leprosos, eles eram curados, eles eram aceitos no seio da comunhão da igreja. Era um povo que era isolado fora da cidade e agora eles estavam sendo acolhidos, inclusos as prostitutas, os publicanos, os demais pecadores. Todas essas pessoas estavam sendo abraçadas pela igreja e eles estavam se convertendo. Até mesmo muitos religiosos, fariseus e escribas e autoridades religiosas também estavam aderindo ao cristianismo, à igreja, devido à prática do amor. Então foi a prática da comunhão, da koinonia, que foi o instrumento mais poderoso e eficaz na conversão. O texto mesmo, como a gente leu, explica isso, que caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E se você for ler os versículos anteriores, tudo está ligado ao partir do pão, às orações e à perseverança na doutrina dos apóstolos. E no 5.4, irmãos, me perdoem, no 5.4, a comunidade cristã ela era relevante nos resultados, ela apresentava grandes resultados. Vamos fazer uma análise aqui. A koinonia trazia resultados relevantes, a gente viu sobre isso. O estilo de vida de comunhão atraía as pessoas, a mensagem tinha sentido, não é? Porque eles viviam o que pregavam, irmãos. Então você viver aquilo que você prega tem um efeito muito poderoso, porque as pessoas elas observam verdade
Em cada atitude sua, em cada atitude da igreja, em todas as práticas diárias dos cristãos, mostravam que o evangelho realmente era poderoso para transformar suas vidas. Então eles viam pessoas que não tinham nenhum tipo de generosidade, nenhum tipo de amor ao próximo, eram pessoas que viviam no pecado, na iniquidade, desobedientes e rebeldes a Deus. Haviam homens legalistas, frios, religiosos, pessoas violentas, pessoas endemoniadas, pessoas que não tinham o menor compromisso com Deus nem com o próximo. E agora estavam manifestando um amor, uma devoção a Deus e a Cristo, uma pureza de coração e uma santidade muito profundas. E isso estava impactando de uma forma muito forte a sociedade naqueles tempos. Então a mensagem tinha muito sentido, porque ela era praticada. Então essa é o motivo da explosão rápida, né, do evangelho. Havia também, irmãos, muitos milagres, e não eram milagres como os falsos profetas operam, milagres onde existe marketing, onde existe barganha pedindo dinheiro. Não, eram milagres que eram evidência de que Deus estava com eles ali, que a presença de Deus, a presença de Cristo, através das obras sobrenaturais, das curas, dos milagres, das ressurreições, mostrava que Deus estava com eles, que o poder de Deus estava agindo no meio deles. E os judeus precisavam ver esse sinal, assim como os gentios também, para mostrar que não era uma fé meramente baseada em teologia, baseado meramente em letra, em algo escriturístico. Além daquilo que está nas escrituras, havia um mover de Deus no meio da igreja. E no 6.1 nós temos a definição de reino de Deus, né, que é muito interessante. Então nessa definição de reino de Deus, irmãos, João Batista e Jesus Cristo, eles começaram a anunciar a mensagem sobre o reino de Deus. E em Atos dos Apóstolos foi o foco da mensagem dos apóstolos, foco da mensagem de Estevão, o foco de mensagem daqueles que levaram o evangelho no livro de Atos. E Mateus fala 34 vezes do reino de Deus, referindo-se ao milênio. Então, o reino de Deus pode significar também o governo milenial de Cristo. Quando Cristo ele vai governar, vai na sua segunda vinda, ele vai descer no Monte das Oliveiras, que vai fender, né, devido à sua glória, e ali ele instituirá o seu reino por 1000 anos na terra. Haverá plena justiça, plena paz, cessará as guerras, cessarão a miséria, a injustiça, a corrupção, todos os males que nós vivemos hoje, no mundo físico, no mundo político, tudo isso cessará com o governo de 1000 anos de Cristo, porque o diabo será preso, os demônios ficarão inoperantes, não poderão operar na terra, e Cristo governará essa terra com mão de ferro. Tá? E tanto o reino de Deus como o reino dos céus são sinônimos, irmãos, sinóticos. Então, quando você lê os 4 evangelhos, aliás, os 3 evangelhos sinóticos, perdão, porque os sinóticos são só Mateus, Marcos e Lucas. Os sinóticos são similares. Quando você lê a respeito do reino de Deus, o reino dos céus, nos 3 evangelhos, significa a mesma coisa, são sinônimos. Só em Mateus capítulo 4, 17 e capítulo 10, de 1 a 8, é que tem um sentido diferente. Tá, irmãos? O sentido ali em Mateus 4, 17 e 10, de 1 a 18, não tem sentido escatológico não, um sentido mais presente. É reino de Deus na perspectiva da igreja, da questão do perdão dos pecados, da vitória de Cristo sobre os nossos pecados, nos purificando, nos redimindo com o seu sangue na sua obra redentora, no mover do Espírito Santo, destruindo as obras do diabo, expulsando demônios, curando enfermos, almas se convertendo a Cristo. É nesse sentido que é manifestado o reino de Deus, né? Nem comida, nem bebida, mas alegria
e paz no Espírito Santo, tá? É um reino de justiça manifestado pelo poder do Espírito Santo através da sua igreja. É nesse sentido que Mateus 4,17, de 1 a 8, vai falar sobre o reino de Deus. Então nós temos aí dois sentidos sobre o reino de Deus. Um na era milenial, ou seja, um de sentido escatológico, que será falado 34 vezes nos 3 evangelhos sinóticos, né? E essa passagem de Mateus que fala do reino de Deus aqui na terra já presente através da igreja. O reino de Deus é o domínio de Deus em todas as eras, irmãos. Ou seja, Deus é soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, é aquele que governa a história, tem as rédeas da história, é aquele que divide a história antes e depois de Cristo, é aquele que é o princípio, é o alfa e o ômega. Ele começa a história lá em Gênesis e ele finalizará a história em Apocalipse. Ele é o Senhor de todo o universo. Então, o reino de Deus, ele também significa o domínio de Deus sobre todos os tempos e eras. É o seu governo soberano. Aí a gente lembra daquela passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 29 e 30, que Jesus Cristo disse que nenhum fio de cabelo, que todos os nossos fios de cabelo estão contados, irmãos, tá? Dê uma olhadinha lá no texto para você tirar sua dúvida, mas eu vou pegar só um fragmentozinho deste versículo que diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. O Pai tem contabilizado tudo. Então Deus conhece cada grão de areia na terra, Deus conhece cada estrela no universo, chama pelo seu nome. Deus conhece cada formiga, cada inseto, cada um dos bilhões, 7 ou 8 bilhões, não sei, habitantes na Terra. Deus conhece o nome de cada um, a história de cada um. Deus é totalmente soberano e Senhor de tudo, governa tudo, tem o controle de tudo. Em Mateus 4,17, nós vamos repetir de novo, está falando do reino de Deus concernente à sua presença messiânica. Ou seja, Jesus, ele está à direita de Deus Pai, reinando com majestade e com glória, intervindo na história. Se ele não fosse intervir na história, irmãos, Hitler teria dominado o mundo e destruído os judeus. Homens como Hitler e muitos ditadores como Stalin e homens perversos e homens maus teriam conquistado o mundo e destruído pessoas inocentes, né? Mas a gente vê que Cristo, ele continua governando esse mundo, governando os céus e intervindo na história quando é preciso. E lembrando as profecias de Daniel, que ele é a pedra que destrói a estátua, conforme a visão de Daniel. Ele alcançará toda a sua influência plena na terra, destruindo todos os reinos. Daniel teve a visão da estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, que simbolizava o Império Babilônico, o peito de prata simbolizava o reino da Grécia, aliás, o reino da Pérsia. Depois vinha outra parte que simbolizava o reino da Grécia, de Alexandre o Grande. Depois Roma, com os pés de ferro, depois barro e ferro misturado, que são os reinos divididos da Europa. E por fim uma pedra que destruía da cabeça até os pés, destruía toda a estátua, simbolizando que o reino de Cristo virá para destruir todos os reinos da terra, e ele será o reino que dominará eternamente, o reino que dominará para sempre. Então, irmãos, esse reino agora se manifesta no poder do Espírito, agindo em toda a terra. Tá bom, irmãos? Então a gente vai ficar por aqui. Aguardem o próximo vídeo e Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estudem.